Bom dia de salvação em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar, com os amados irmãos a palavra de hoje, que é a palavra que Deus me deu, devido à minha oração, a minha gratidão ao Senhor, que está em Lucas, mas eu vou falar somente alguns versículos, porque aqui eu já ministrei nessa palavra, já gravei, que fala sobre João Batista. João Batista, ele era sacerdote, E ele queimava incenso no altar, e a multidão, quando o sacerdote entrava para queimar incenso, a multidão, ele usava aquelas vestes, atalá com sino e com um cinturão na cintura, uma corda, que quando ele estava movimentando, aquele sino estava batendo, e quando o sino parava, se entendia que Deus recolheu o sacerdote, Mas aqui no caso de Zacarias, o anjo apareceu a Zacarias, E disse a Zacarias: não temas, que a tua oração foi ouvida, Porque Zacarias não tinha filho, Isabel já era idosa, Mas ele almejava ter um filho, Porque um filho naquela época significava a herança do Senhor, Presente do Senhor Jesus. E Isabel era estéril. E nesse dia que ele foi queimar o incenso no altar, o anjo apareceu e ele ficou atônito, e ele nem acreditou, por ele ser idoso, e a sua esposa também, Mas o anjo disse, Isabel, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E hoje eu entendi que essa resposta, o Senhor me deu uma resposta pessoal para mim, que a minha oração foi ouvida, Mas eu quero compartilhar aqui com os irmãos que Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, a qual porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, Quando Jesus, nós oramos com um propósito, pedindo ao Senhor algo, O Senhor nos responde através da sua palavra, Ele envia o anjo para dizer, que a nossa oração foi ouvida e que no tempo aprazível do Senhor, Ele realizará o desejo do nosso coração, porque a nossa oração subiu como cheiro suave, como incenso às narinas do Senhor, e houve o tempo entre a oração e o propósito e o tempo de receber, E aqui era o tempo de Zacarias receber, E Zacarias não acreditou, que ele ficou mudo, mas o milagre se realizou. Isabel ficou grávida e o seu filho nasceu, e disse o nome que daria a essa criança, que era João Batista. E quando a criança nasceu, Isabel, disse que o nome seria seria João Batista. Foi confirmado, Deus falou com um e Deus falou com o outro, Eu estava num propósito de oração, porque fui assim, pedida em namoro, em casamento, e a pessoa disse, Deus falou comigo. Eu falei, se Deus falou contigo, Deus tem que falar comigo também, porque eu sou serva do Senhor, não é? Mas só que eu já tinha orado há muito tempo, eu já não orava mais por esse propósito, eu achava que não iria mais acontecer, Mas o anjo, veio e disse, eu ouvi a tua oração chegou diante de Deus. E chegou o tempo da realização da promessa da oração, porque entre a oração e a promessa há um tempo determinado. Amém? E que eu quero compartilhar com os irmãos é o Salmo 19, que eu amo esse salmo, porque esse salmo é maravilhoso, que você imagina, O céu, à noite fazendo declaração, o dia, e o dia fazendo declaração à noite. Vai entender o que Deus fala, A presciência de Deus. Isso é maravilhoso. Então, por isso eu digo, não temas, Se você que não conhece a palavra, você que não fez a confissão de fé, aceite Jesus como seu único salvador da sua vida, porque muito Ele fará. Porque a minha vida antes de Jesus era só tormento, tristeza, lágrima e angústia. Com Jesus eu tive tormenta, sim, mas Ele estava do meu lado, segurando as minhas mãos, me consolando, me abraçando, me mostrando o caminho, me mostrando a direção. Filha, espera, tem paciência, o tempo vai chegar, o tempo da promessa, E o tempo da promessa chegou, o tempo de cantar chegou.
Amém? Que você possa tão somente crer e confiar, né? Porque o Senhor fala para Josué muitas vezes, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça e tem bom ânimo. Então, no meio da caminhada é difícil, mas nós temos que nos esforçar e caminhar. Nos esforçar, ter bom ânimo e caminhar, entendeu? Quando foi na muralha de Jericó, né? Quantas voltas foram dando, né? Silenciosamente, esperando a ordem do Senhor. Quando o Senhor deu a ordem na 7ª volta, foi que tocou as buzinas, tocou o pífaro, né? E as muralhas caiu. Sabe qual é a nossa dificuldade para a gente receber o milagre, receber a bênção do Senhor? É obedecer. Nós somos casta rebelde. Quando você entender que o segredo da vitória, para você caminhar com Deus, para você receber as bênçãos, as promessas que contém dentro da palavra do Senhor, é a obediência. Obedecer a palavra do Senhor. Em Ezequiel 47, o Senhor diz que o fogo do altar não pode se apagar. Aí eu fiquei diversas vezes, Deus me deu essa palavra 7 vezes. 7 vezes eu lendo a mesma palavra sem entender. E eu pedi ao Senhor, Senhor, abre a minha mente, o meu entendimento, né, que eu já estava ficando assim preocupada. Mas sabe o que o Senhor quis dizer para mim, filha? É a tua oração constante, é a tua oração matinal. O fogo é a tua oração que queima todos os dias no meu altar. Tira as cinzas velhas, todo dia você tira as cinzas de ontem e começa a queimar hoje o fogo, entendeu? Porque o fogo tem que estar aceso constantemente, porque não é você falar bonito, não é você ter uma boa dicção, não é você ter uma boa oratória, não é você ter um português maravilhoso, não. É você ter um coração contrito, arrependido, perdoador e falar com Deus. Que Ele ouve a tua oração. Olha só. Agora, no final do ano, eu tive o tete-a-tete com meu irmão. Perdi a linha e o carretel. Mas eu fui aos pés do Senhor, porque eu fui provocada, porque Satanás anda ao nosso derredor, buscando a quem o tragar. E quando nós estamos felizes, estamos alegres, ele não se agrada disso. Ele quer botar o dedinho dele sujo, a patinha dele para trazer contenda, para desfazer aquela união. Mas eu fui aos pés do meu Senhor, aos pés do meu Salvador, porque eu tenho meu coração limpo, eu não tenho ódio, eu não tenho dificuldade nenhuma de pedir perdão. Nenhuma mesmo, entendeu? Então, Deus assim, Ele ouve a oração, porque Deus quer isso de você, Deus quer um coração arrependido, um coração contrito, né? Deus não se alegra quando um tá de cara feia para o outro, não, porque somos irmãos em Cristo Jesus, nós temos que viver em união, em paz com Cristo. Se nós não pudermos ajudar o nosso irmão, ore pelo teu irmão, interceda por ele, que o Senhor fará aquilo que você não pode fazer. Porque Ele é fiel em todo tempo e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui salmodiar com Jesus? A glória da criação. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem, não há fala, onde não se ouve a sua voz, só os sentidos, coisa linda, Jesus. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. A sua linha, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói e corre o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor, ele é perfeita, perfeitíssima. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Refrigera a alma, testemunho do Senhor é fiel
e dá sabedoria aos simples. Louvado seja o nome do Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor de Deus é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, justamente, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doce do que o mel e o licor dos favos. E também por ele demoesto teu servo em os guardar a grandes recompensas. Quem pode entender os seus erros? Expulgar-me-ei tudo dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo da grande transgressão. E sejam agradáveis as minhas meditações e o meu coração perante a face do Senhor, rocha minha e libertador. Deus é o nosso libertador. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia ao Deus eterno, Deus que tudo faz, que tudo pode e que cuida de cada um de nós. Amém? Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus celeiros, o seu trabalho. Deus multiplique o azeite, a farinha da panela, que nunca venha a faltar. Esforça-te e tem bom ânimo. Creia, tão somente. Jesus te ama e eu também. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Tenha um dia de salvação em Cristo Jesus.